Pronto, ecco, questi 10 minuti di musica della web rádio, hein? Muito bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho das dispersões, ok? O que é uma solução insaturada, o que é uma solução saturada, o coeficiente de solubilidade e a solução supersaturada. Legal? Vamos para o slide número 2. Pronto, entrou. Aí eu fiz um esquema geral, veja, de todas as diluições que a gente pode ter. Partindo de uma mistura, a mistura pode ser homogênea ou heterogênea, formando as soluções, dispersão coloidal e a suspensão. Legal? Ótimo. Então vamos lá para o slide número 3. Pronto? Bom, aí é uma brincadeira com vocês. Experimenta marcar um X. O que você entende por sistema? Um sistema homogêneo, sistema heterogêneo, a areia o que ela é, a rocha o que ela é. Faz uma brincadeirinha aí com alguns exercícios. Mas agora vamos ao que interessa. Legal? Ótimo. Então vamos lá. Como sempre eu faço algumas perguntas, eu mostro algumas perguntas que os meus alunos fazem. Por que só devo colocar numa xicrinha de café apenas uma colherzinha de açúcar? Ora, mais que uma colherzinha de açúcar, a gente vai atingir o coeficiente de solubilidade do açúcar. E, por consequência, o açúcar em excesso, ele vai o quê? Precipitar, formar um corpo de fundo. Aí, na realidade, a gente toma açúcar com café e não café com açúcar. Ok? Luigi, por que não consigo misturar água e óleo? Porque o óleo é uma substância apolar, enquanto que a água é uma substância polar. O azeite se mistura com o vinagre? Bom, sim e não. Como assim sim e não? Eu não entendi. Nós só conseguimos misturar por um pouquinho de tempo, mesmo colocando um emulsificante. Por isso que você vê nos restaurantes um frasquinho com azeite e outro frasquinho com vinagre. Gasolina e querosene se misturam? Sim. As duas substâncias se misturam. Elas são apolares e, lembrando da frase, semelhante dissolve semelhante. Por que os refrigerantes ao serem abertos fazem bolinha? É porque eu tenho dissolvido um gás dentro, que é o gás carbônico. Por que devo temperar a carne do churrasco com sal grosso e não sal fino? Aí está a resposta. O sal fino, por ter uma maior superfície de contato, ele se dissolve muito mais na carne, deixando-a muito salgada e, obviamente, vai alterar o quê? O sabor. Gasolina e álcool se misturam? Bom, claro, né? É só lembrar do combustível que você pode pôr dentro do carro. Água e álcool também se misturam? Também se misturam. Todos eles são substâncias, vejam, polares. Legal? Vamos para o slide número 5. Bom, aqui a gente vai abordar apenas as distribuições coloidais e as soluções. Muito bem, um coloide. Me dê um exemplo de um coloide. Eu coloquei lá espuma, a emulsão, o gel, o aerosol. Veja, e te dei um pouquinho da história do coloide, né? De onde vem a palavra colas, o que significa, foi criado por um químico, Graham, descobridor desse tipo de mistura. Nesse sistema, as partículas dispersas são significativamente menores do que aquelas que podem ser percebidas a olho nu, porém bem maiores do que moléculas individuais. Eu coloquei aí o efeito Tyndall. É bom você dar uma olhada, porque às vezes pode cair no exame o que é o efeito Tyndall. Tá? Dá uma olhada no Google, que tem lá um pouquinho mais. Por fim, a gente vai falar de soluções, as misturas homogêneas, água e álcool, água com um pouquinho de sal, perfume, ouro 28 quilates,
A gente só pensa em solução líquida, né? Mas tem solução sólida. Está aí o ouro 18 quilates, o latão, o ar atmosférico filtrado. E aí teria uma curiosidade, que o tamanho médio das partículas é inferior a 1 milimicra. O que é um soluto? Lembre-se, soluto é sempre aquela substância que estiver em menor quantidade. E solvente é a substância que estiver em maior quantidade. Ok? Soluções são misturas homogêneas, onde a separação de um soluto e solvente é impossível por meio de filtros ou centrífuga, e as partículas correspondem ao soluto não são visíveis nem com ultramicroscópio. Sei que tem sal na água pelo gosto ou sabor, mas eu nunca vou conseguir ver o sal dentro da água. E a mistura de gases, a gente não descobre quem é um soluto e quem é um solvente. Legal? Vamos para o outro slide. Slide número 6. Vamos falar de solubilidade. Bom, estruturas polares e estruturas apolares. Te dei algum exemplo aí. Cloreto de sódio, brometo de potássio, iodeto de cálcio. Todas elas são estruturas polares. Ok? A água é uma molécula também polar. Ela não tem um polo muito forte, mas tem polo. Ok? E não esqueça, por favor, ó, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Ou então, aquela famosa frase, semelhante dissolve semelhante. Ok? E estruturas apolares vão dissolver substâncias apolares. Olha lá, a solubilidade de um gás num líquido é diretamente proporcional à pressão aplicada pelo gás sobre o líquido, ok? E aí eu tenho uma mistura de gases em líquidos que são refrigerantes. Muito bem? Para o slide número 7. 1, 2, 7. Está aí a curva de solubilidade. Repare, o que é a solubilidade? É a quantidade máxima de soluto em gramas, normalmente, que se consegue dissolver em uma certa quantidade de água. Normalmente é 1.000 gramas ou 1 litro. Lembra que a temperatura ambiente, 1 grama dá mais ou menos 1 ml. Tá? E o coeficiente de solubilidade está aí. No caso do NaCl, a 0 graus e 1 atmosfera, eu consigo dissolver 37,5 gramas a cada 100 gramas de água, tá? Ou 100 ml. E a uma temperatura de 100 graus e 1 atmosfera, 40 gramas de NaCl em 100 gramas ou 100 ml de água. Coloquei uma coisa que o pessoal sempre pergunta, por que a curva de solubilidade não passa dos 100 graus, os gráficos? Porque acima de 100 graus a água evapora, aí perde todo o sistema. Tá? E observou que a grande maioria das substâncias, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta o quê? A solubilidade. Uma comparação bem assim, ó, rústica. Na medida que eu aumento a temperatura, eu vou afastando as moléculas. Então, eu vou colocando mais substâncias entre elas. Mas isso também é relativo, hein? Ok? Lembre-se, toda regra tem a sua exceção. Como é o caso aí do sulfato de césio. Na medida que você aumenta a temperatura, ele diminui, veja, a solubilidade. Por slide número 8. Bom, e aí agora te dando a classificação de soluções quanto à saturação. Tenho 3 tipos: saturada, insaturada e supersaturada. Saturada é a solução que contém a quantidade máxima de soluto dissolvido na quantidade de solvente a uma certa temperatura e pressão. Te dei 2 exemplos. A 0 graus, 1 atmosfera, eu consigo dissolver 35,7 gramas de sal por 100 ml de água. No caso do KNO3, a 40 graus, eu consigo dissolver 69 gramas de KNO3 por 100 ml de água a 40 graus em 1 atmosfera. Tá? Insaturada, acho que eu não vou nem fazer comentário. Supersaturada, primeira coisa, é altamente instável. Se
você pegar a solução primeiro, ela já precipitou. Ou, se olhou para a solução, se olhou com o olho mais torto, colocou um grãozinho, ela já precipita. Tá? Te dei o exemplo do NaCl. 35,7 gramas de sal por 100 ml de água a 0 graus e 1 atmosfera. Aí eu consigo devagarinho, consigo dissolver um pouquinho mais. Coisa mínima. Vê, 37 gramas, assim, mas balançou, ela já precipita o NaCl. Vamos para o slide número 9. Pronto. Como sempre, deixo alguns exercícios. A resposta no primeiro slide. Se divirtam. Muito fácil que pode cair no exame. Ok? O slide número 10. Sempre deixo aí uma frase para vocês. Lembrando, um exercício a mais e a vaga está garantida. A mais que o outro. Legal? E se você tiver tempo, deixa um like lá no comecinho, se gostaram, para eu poder melhorar. E o último slide, eu te convido você a sintonizar a web rádio estudantil do professor Luiz. A gente está montando a rádio, tem algumas coisas que precisa melhorar, mas nós estamos lá no caminho certo, ok? Um grande bacio per tutti i bambini, boa sorte, bons estudos. Tchau, tchau, hein, gente? Vou fechar aqui, parar.